A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com você e com todos nós. Deus me deu nesta tarde aqui em minha casa, enquanto eu lia a Bíblia, a palavra de Deus, uma palavra de salvação a todos que queiram assistir esse vídeo. Uma certa feita, quando o Senhor Jesus pregava na face da terra, na época que ele estava em carne, Deus estava em carne na terra. Pois a Bíblia diz que ele é o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, Deus estava na terra na pessoa do Filho, Jesus Cristo. E ele tinha uma missão de pregar a todas as criaturas que tivesse ali nas redondezas de Israel e em muitos outros lugares. Ele trazia na terra a palavra de Deus, o Evangelho. E muitas pessoas, foi algo inédito que aconteceu na época. Nunca ninguém viu uma pessoa como se fosse um ser humano. Ele era um ser humano de verdade, ele era um homem. E, no entanto, com um poder grandioso de realizar maravilhas, de realizar milagres. E eu estive lendo hoje no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, no Evangelho de João, versículo 68, quando o Senhor Jesus, o texto todo, desde dos 66, 65, fala que o Senhor Jesus ele pregava para uma multidão. E a maioria eram discípulos, eram pessoas que já estavam acostumados a ouvi-lo. E, no entanto, quando ele começou a pregar um determinado sermão, uma mensagem, que aparentemente era uma mensagem dura, e os discípulos que estavam ali, não quer dizer apóstolos, discípulos significa alunos. Alunos quer dizer pessoas que já seguiam-o por todos os lugares que ele iam e já estava fazendo parte do seu ministério. Aquelas pessoas começaram a sentir que a mensagem era muito dura, muito forte, que eles não suportariam guardar aquelas palavras. E eles começaram-se a retirar. Foram retirando um, retirando o outro, retirando mais um grupo, foram saindo. E quando o Senhor Jesus olhou, só estavam os apóstolos e mais alguns por ali. Mas imediatamente o Senhor Jesus então disse para os apóstolos: vocês também não querem segui-los e ir embora? Meus amigos do Facebook, da internet, do YouTube, queria dizer para vocês que Pedro, o apóstolo, levantou com a palavra, eu acredito assim que seja uma palavra de conhecimento do Espírito Santo, e respondeu para Jesus e disse: para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Muito bem, nós ligamos a televisão, ligamos a internet, participamos de trabalho que eles postam na internet, nós vemos e também lemos a Bíblia em primeiro lugar e vemos que as Escrituras, a palavra de Deus, está se cumprindo a cada dia. O cumprimento da palavra de Deus está cada dia acontecendo.
Jesus está prestes a voltar. Mas antes que tudo isso aconteça, milhares de pessoas estão perdidas, estão sem nenhuma esperança de salvação. Muitas pessoas na face da terra não têm sequer uma esperança de estar salvo. E a minha preocupação é pregar a palavra de Deus para tantas pessoas. Existem muitas pessoas neste mundo que não estão preocupados com a salvação da sua alma. A alma está morta, a alma está distanciada de Deus. A alma está chorosa, está perdida pelo pecado. Quantas pessoas que cada dia, cada noite, se adentra mais no pecado e não permite que a sua alma ouça a palavra de Deus e participe das águas tranquilas e refrigeradas pela palavra de Deus. As igrejas estão vazias. Eu estive num culto agora, no domingo próximo passado, fui convidado para estar lá, para dar um testemunho, e eu pude sentir que, na verdade, a igreja estava praticamente vazia, em vista de ter vários membros e eles não se encontravam na igreja. A igreja passa por um momento muito difícil, onde as pessoas fogem da palavra. Muitas pessoas não guardam a palavra. Vive o verdadeiro mundo dentro da igreja. Nós estamos fazendo a pergunta. É a palavra que o apóstolo Pedro disse que muito me tocou. Para onde iremos se só Jesus tem as palavras de vida eterna? O que é mais importante para o homem na terra? Nada. Aqui nesta terra, ninguém é dono de nada. Nós estamos vendo que as guerras estão prestes a iniciar. Muitos dizem que a Terceira Guerra Mundial só vai iniciar quando a Igreja do Senhor subir. Se é assim, se a Terceira Guerra Mundial vai iniciar quando a igreja já tiver subido, eu até acredito nas palavras de Deus, mas para isso acontecer, a igreja tem que estar preparada. Agora eu pergunto, quem está preparado? Quem está preparado para subir? Quantas pessoas ainda não aceitaram Jesus, não entregaram as suas vidas na mão de Deus? A pergunta fica no ar. Para onde iremos, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Quantos não estão preparados para subir? Quantos não estão preparados para serem salvos com um arrebatamento? E nós entendemos que as guerras estão prestes a começar. O mundo tem armas tão capacitadas malignamente, armas atômicas, armas sem nenhum limite de matar. Existem armas que, se detonarem em uma cidade relativamente média, ela é capaz de destruir todo o lugar. E não somente o lugar. Um lugar grande como o Vale do Paraíba devassala, acaba, destrói-se tudo com um determinado míssil atômico que detonar em um lugar como este. E o mundo está superlotado de pessoas. Nós sabemos que as guerras passadas foram guerras com menos armas. Mesmo a Segunda Guerra Mundial, apesar de ter matado muito, mas as armas ainda não eram armas terríveis como existe hoje. E o homem está pensando que está indo para onde?
Para onde você e eu, nós pensamos que nós podemos esconder? Muitos dizem, vou fazer um buraco na terra, vou esconder. Mas existem armas que vai procurar detonar até pedaços que existem no profundo da terra. Então nós não temos para onde correr. E sem contar que esse corpo que eu e você usamos hoje, que é o corpo que nós nascemos com ele da nossa mãe, essa é a carne e o sangue. A Bíblia diz que a carne e o sangue não pode entrar no reino de Deus. Por isso que o Senhor tem a salvação para o homem, para a mulher, para a pessoa. Não existe outra forma de sermos salvos. É unicamente assim que passarmos para a eternidade, morrer nesse corpo, seja morte natural ou morte por um ataque guerreiro, nós temos que estar preparados, salvo, para que a nossa alma possa entrar no terceiro céu e aguardar o novo corpo no dia da ressurreição, do dia do Senhor, no dia que o Senhor manifestar. A Bíblia diz que assim que o Senhor manifestar, nós também manifestaremos com Ele em glória. A nossa alma, nosso espírito, porque a alma assim que ela sai do corpo, o espírito também sai, os dois se unem, porque o corpo já voltou ao pó, porque do pó foi tomado, e o espírito e a alma se unem e vai para Deus, porque a Bíblia diz que ele vai para Deus como ele era. E assim que aconteceu o dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja, vai acontecer o quê? Essa alma vai encontrar com o corpo novo, vai receber um corpo novo, de acordo com o capítulo 15 de 1 Coríntios, onde fala que o apóstolo Paulo diz que naquele dia aquele que tiver salvo vai ressuscitar primeiro e vai receber o novo corpo para viver eternamente com o Senhor. A única esperança está naquele que vive eternamente. Eu até outro dia eu disse numa igreja que o Senhor Jesus, ele marcou uma reunião com os seus discípulos, seus apóstolos, no Monte das Oliveiras. E ele marcando esta reunião, depois que ele havia ressuscitado, olha as palavras que ele disse assim que ele chegou para esta reunião. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meu amigo, minha amiga, você tem Jesus, você já entregou sua vida a Jesus. Saiba de uma coisa, se você quiser viver eternamente, não viver os 70 anos, 80 anos aqui da terra, mas se você quiser viver eternamente, entregue a sua vida a Jesus, aceite Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque o único rei que vai reinar para sempre é o Rei Jesus. O único reino que vai subsistir diante de todos os reinos, vai cumprir aquela palavra que a Maria, mãe de Jesus, disse lá em Lucas, que ela disse o seguinte, que ele vai desentronizar, desentronizar os poderosos, aqueles que diziam serem poderosos. Quantos dizem que era poderoso? Por exemplo, Ramsés, rei do Egito, dizia-se um poderoso, achava que era um deus. César Augusto, imperador de Roma, ele era louvado pelos romanos, pelos italianos, como um deus. Eu pergunto, onde eles estão? Eles estão mortos, eles estão sepultados, não existem nem ossos. Se Ramsés guardou alguma coisa de acordo com os egípcios faz,
Mas não adianta ter lá um corpo que não vai valer nada, porque ele vai receber um corpo dado por Deus, isso no dia da segunda ressurreição ainda. E esse corpo vai entrar em juízo diante de Deus. Ele vai ter que prestar conta, como toda a humanidade, todos vão prestar conta. A não ser os salvos, aqueles que estão escritos no livro da vida, vai estar preparados para subir na primeira ressurreição. Então, nesta noite, meu amigo, minha amiga, você e eu, nós que estamos aqui agora, que já acreditamos em Jesus, já entregamos nossa vida a Jesus, precisamos estar alerta, atento para a grande salvação de Deus. Nesta hora, neste momento, Jesus espera por você. A palavra de Deus hoje é esta. Lá em São João, ou seja, Evangelho de João, capítulo 6, 68. Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não temos para onde correr. O único reino, o único rei bondoso, poderoso, misericordioso, que vai subsistir o seu reino para sempre, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o verdadeiro Deus, o próprio Senhor Jeová. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é uma palavra de fé. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.